Graficamente, a integral de uma função y igual a f de x qualquer, derivável e contínua dentro de um intervalo em x, é a área sob o gráfico dessa função. Nesse exemplo aqui que vocês estão vendo, é esse setorzinho pintado de amarelo, né, entre os pontos x igual a 1 e x igual a 3. Mas como é que a gente vai calcular a área dessa figura pintada de amarelo? Um modo é subdividir essa área em amarelo em várias figuras onde a gente sabe como calcular a área. Então, nesse exemplo aqui, eu subdividi essa figura pintada de amarelo em 4 áreas, sub-áreas, né, com área conhecida, que são justamente os trapézios. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Então, veja, são 4 trapézios, e aí a gente sabe como calcular a área de cada trapézio e depois a gente soma. Porém, o que acontece? Quando a gente dá o zoom, a gente está vendo aqui que existe uma pequena área, uma minúscula área, que não está sendo computada, né? Não está sendo juntada à área que a gente precisa saber. Então, veja, eu tenho aqui 4 trapézios e em cada trapézio está tendo uma sobrinha. Aqui, ó, eu estou dando zoom, vocês estão vendo que um pequeno pedaço não está sendo somado à área da figura. Então vai ficar, não vai ter essa área, não vai ter o valor correto. Porém, se a gente subdividir em mais trapézios, ou seja, nesse intervalo entre 1 e 3, a gente for fazendo cada vez mais subdivisões, então vai tendo cada vez mais trapézios, a gente vai ter uma precisão maior na obtenção dessa área. E aí, no limite do infinito, ou seja, se a gente subdividir com uma quantidade, entre aspas, aí, uma quantidade infinita de trapézios, a gente vai ter um valor próximo do exato da área dessa função, sob o gráfico dessa função y igual a f de x. Então, esse é um processo recursivo, né, para obter a área, a integral dessa função. Então, veja, eu peguei um trapézio, né, daquela função, e aí o trapézio a gente sabe que tem uma base maior, uma base menor e uma altura. Então, a área desse trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Né? Então, a gente vai fazer isso em cada subtrapézio daquela figura anterior e depois a gente vai somar. Então, esse é um processo recursivo para obter a área, né, e, consequentemente, a integral da função dentro daquele intervalo. Então, para efeito de simplificação do entendimento do conceito de integral, eu estou pegando o exemplo da função y igual a x. Então, y igual a x, a gente sabe que é uma reta passando pela origem, né, com um ângulo de 45 graus com relação à abscissa x. Daí, como é que a gente calcula a área dessa função, a área sob o gráfico dessa função, no intervalo x igual a x1 e x igual a x2. X igual a x2. Então, como a função é y igual a x, f de x1 vai ser x1 e f de x2 vai ser x2. Tá? Então, como é que calcula a área? Como a gente está vendo aqui que a figura é um trapézio, vai ser o que a área?
Base maior. O que é a base maior? É o x2. Tá? O que é a base menor? É o x1, que é esse segmento menor aqui do trapézio. E o que é a altura? A altura é x2 menos x1. Tá? Então, o que vai ser a área desse trapézio? Base maior x2 mais base menor x1, que multiplica a altura. A altura é x2 menos x1. Tudo isso dividido por 2. Então, isso daí é a área do trapézio. Então, aqui a gente está vendo um produto notável, né? x2 mais x1 que multiplica x2 menos x1. Lembra lá do ensino fundamental? A mais b que multiplica a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então aqui x2 mais x1 que multiplica x2 menos x1 vai ser x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Ora, isso daqui, essa expressão, é a integral. É a integral cujos limites de integração são x1 e x2. Então, o que é isso daqui? É a integral de x. Então, a integral de x1 até x2 é o quê? É x2 menos x1, x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a integral, x ao quadrado sobre 2, onde os limites de integração são x1 e x2. Então, tá vendo, pessoal? Isso que é o conceito de integral. E, graficamente, a integral é a área sobre o gráfico da função. E aqui a gente está vendo a sequência de teclas para a gente obter o valor da integral na calculadora HP 48G. Então, eu estou pegando o exemplo da figura anterior, da função anterior, y igual a x. Então, a integral de 0 até x de x dx. Veja que a calculadora HP 48G, ela vai calcular uma integral indefinida como se fosse uma integral definida. Tá? Não tem como ser diferente. Então, aqui eu estou definindo os limites de integração como 0 até um valor x. Então, a integral de x, a gente sabe que é x ao quadrado sobre 2. A gente colocando 0 como limite da integral, como limite inferior, então a gente vai ver que x ao quadrado sobre 2, fazendo x igual a 0, vai dar o 0. Então, a gente vai acabar tendo no visor da calculadora a integral indefinida. Então a gente entra com essas teclas aqui, ó, tá? Daí aqui tá, vocês observam aí, é isso que vocês vão ter que teclar na calculadora HP 48G, tá? E a gente vai ver isso na sequência, ok? Pessoal, então eu tô aqui com a minha calculadora HP 48G e a gente vai aprender a calcular a integral nessa calculadora, como fazer a digitação. Então, nós vamos calcular a integral indefinida como se fosse uma integral definida. Então, a gente vai entrar com os limites de integração, só que a gente vai integrar como? Nesse exemplo aqui, eu vou calcular a integral de x. Então, a gente sabe que vai ser x ao quadrado sobre 2. Mas, como essa calculadora calcula somente integrais definidas, qual que é o macete? Vamos de um certo valor até um outro certo valor. Então, a gente vai aqui no caso de 0 até x. Então, como que é o processo? A gente vai aqui entrar na função equation. Então, a gente vai aqui com shift à esquerda. Acima do enter está aqui a função equation, tá? Depois, shift à esquerda. E aí a gente vai aqui, acima da função cosseno, está a função integral. Então aqui já aparece o símbolo da integral. Então aqui, os limites de integração.
nós vamos de 0, 0. Aí a gente tem que teclar essa seta à direita para a gente ir para o limite superior de integração. Aqui a gente coloca uma letra qualquer, pode ser X, Y, Z, A. Então eu vou colocar o próprio X, tá? Então aqui ó, alfa, X está aqui. Tá aí ó. Agora a gente tem que sair dos limites de integração. Para sair é simples, é só tecla à direita aqui ó. Seta à direita. A gente sai e digita a função. A função vai ser o quê? Vamos colocar o próprio X. Alfa, X. Agora a gente tem que sair da função. Para sair da função, novamente, seta à direita. Ó, saiu da seta à direita, apareceu o D, que é o quê? O D de derivada. Então, dx, novamente, alfa, x. Agora é só calcular. Então a gente vai digitar o eval. Só que a gente tem que teclar esse eval 2 vezes. Porque na primeira vez vai sair esse valor que não interessa aqui, esse valor comprido aqui. Então a gente tecla eval de novo. Então tá aí pessoal, calculado aí ó. X ao quadrado sobre 2. Tá vendo como é simples o processo? Então é isso aí pessoal. Abraço.